Crescer não é mal, não é? Desde que cresça organicamente. Talvez não cresça os 10%, porque a população também já não cresce tanto e principalmente a taxa de investimento é mais baixa. Esse é o desafio. Mas já cresceu. E o mais importante, caiu desbragadamente daquele ponto em que estava, como se fosse um balão apagado, e lá se encontra com o FHC, com Lula, com estabilização, com o diabo A4, e ainda não saiu dessa faixa de 3%. Embora ano que vem já vai crescer um pouquinho mais, mas eu quero avisar vocês, a turma mais jovem é bom que se mobilize, porque vão nos enrolar. Vão dizer que estamos crescendo ou que já vamos crescer. É o discurso típico do político enrolão. Mas não vamos crescer. Por quê? Porque a taxa de crescimento, ela está atrelada à taxa de investimento, numa relação entre o investimento, a formação do capital na infraestrutura, e aí incluindo toda a parte agora do conhecimento, a parte intangível, e o tal PIB, que é o Produto Interno Bruto. Enquanto ele não for naquela linha vermelha, naquela barra vermelha, que é uma meta mínima, 25%, mais ou menos na linha do Chile, menos que a Coreia com seus 30% e menos que a China com seus 40%, que diz que é 50%. Mas como os chineses costumam ser meio chutadores, vamos tirar 10 pontos percentuais da China, fica com 40%. Aí sim dá para crescer 10, 12 ou no mínimo 6%, como seria a nossa meta se tivéssemos 25%. Lula passou 8 anos no governo, nos enrolou bastante, inclusive com o PAC. E o resultado final é a taxa de investimento que lá está empacada nos 16% a 17% ao ano, com todo o esforço e agora sem nenhuma tom de ironia. Quer dizer, quando até Brasília se organiza e está lá a atual candidata Dilma, que era a mãe do PAC, gerente do não sei o quê, e não importa se era mais ou menos competente, ou seja, pessoas se mobilizaram especificamente para entregar esse produto e não conseguiram entregar. Portanto, não é de só menos importância, é algo difícil. E eu acho, aí vem um pouco um eu coletivo do Instituto, nós estamos achando que, na realidade, os incentivos, e aí um pensamento bem liberal, bem estimulante, que é a ideia, as pessoas no Brasil estão travadas. Por mais que digam que o coletivo vai funcionar, esse coletivo só vai funcionar, e agora numa elegia ao indivíduo, e não o individualismo, se esse indivíduo não for destravado porque ele percebe, ou como pessoa, ou como família, ou como uma família coletiva, que é a empresa, que ele pode lucrar e que esses lucros podem ser retidos para reinvestimento, ou como família que ela pode poupar, e que a poupança não será confiscada, nem será mal remunerada, e que ela pode se transformar em investimentos que são razoavelmente compatíveis com o risco incorrido. Enquanto não houver isso, o resto é conversa fiada. E para fazer isso é preciso dar acesso a essas pessoas para as 4 portas de abertura de um novo mundo no Brasil, e isso tem que ser rápido no horizonte dos próximos 10 anos. Eu diria que nós temos que trabalhar nessas 4 portas de acesso: a imobiliária, a casa. Fazer tudo para que o indivíduo, do mais baixo ao mais alto nível, tenha a possibilidade, pode até morar alugado, mas que tenha a possibilidade de acessar via poupança sua casa própria. Isso não é novo. Meus velhos professores Bulhões e Campos conseguiram renovar à época com o SFH, o BNH e até mesmo o FGTS, modernizaram um processo, mas foi há 40 anos atrás. Está precisando de um outro pensamento e mais agressivo, ainda mais arrojado a esse respeito. E o arrojado seria, se nós fôssemos aqui um partido com uma bandeira, seria regularizar através do RGI e não de outra coisa, sempre que possível e sempre que não em área de risco, sempre que não em terreno ambientalmente protegido, etc. e tal, a totalidade das propriedades no Brasil que estejam devidamente habilitadas pela lei, porque tenham já decorrido o prazo mínimo necessário para tal. Quer sejam os seus proprietários anteriores do setor privado, quer do setor público, que hoje
infelizmente, pela Constituição, não são passíveis de serem apropriados pelo setor privado. Deveriam ser, e estamos estudando as maneiras de contornar esse processo. O segundo acesso à propriedade é a mobiliária, faltando o izinho mesmo, ou seja, o pecúlio, o acesso ao mercado de capitais, o acesso à capacidade de poupar. E aí vem um trabalho que a gente já vinha fazendo há muitos anos. É um exemplo bastante interessante do que o Instituto tem feito no passado, não só o Cantagalo, que foi: batalhamos para a liberalização do FGTS, pelo menos de uma parte dele, para aplicações de livre escolha. Depois de muito insistirmos, pelo menos nos deram uma beiradinha no momento em que foi vendida, no ano de 2000, umas sobras que a BNDES tinha da Petrobras. Calhou de ser o melhor investimento desses últimos 10 anos. Óbvio que a ideia não era nem comprar esta ou aquela empresa, muito menos uma empresa de economia mista, e sim ter a possibilidade, qualquer indivíduo, de fazer um portfólio adequado e equilibrado de uma cesta de boas empresas brasileiras. Mas naquele momento, é como se na política é assim: toma isso ou não leva nada. Então agarramos aquilo, vamos comprar Petrobras, vamos apoiar esta ideia que nós mesmos inventamos. Tivemos a sorte de poder hoje mostrar o Instituto como o pai desse processo de liberalização. E imediatamente a porta se fechou, característica que deixo aqui para os sociólogos brasileiros estudarem. Então toma esse pouquinho aqui e nunca mais venha me pedir mais nada. Não invente mais coisa nenhuma. E há 10 anos estão tentando meio que desinventar qualquer avanço nesse campo do acesso de fato à propriedade imobiliária, que no fundo resulta numa reforma de previdência e uma série de outras coisas. A propriedade intelectual é o terceiro acesso, isso vocês sabem, é através da educação. Mas eu gostaria de sair fora um pouquinho da educação formal para dizer de todos os meios possíveis e imagináveis de acessar informação. E temos feito um trabalho um pouco lateral do Instituto Atlântico no sentido de, pelo menos, criar o acesso digital. Aliás, esta administração do Luiz Inácio Lula da Silva falhou nisto, porque houve uma promessa de dar a universalização do acesso ao computador para, pelo menos, as crianças e os jovens, e nisso não vai nenhuma crítica, vai só a cobrança. Falhou redondamente. E este seria um acesso perfeitamente plausível. E é o acesso que realmente abre portas, reduz a violência, reduz a delinquência e assim por diante. Portanto, isso teria que ser feito também dentro dos próximos 10 anos, se possível, dentro dos próximos 5. Hoje estamos falando aí de analfabetismo, está aí como uma descoberta da PNAD. O Brasil continua analfabeto. Claro, uma chaga. Mas esse analfabetismo agora é principalmente o analfabetismo digital. Que importa saber se o aluno consegue escrever um bilhete? O que eu quero é saber se ele consegue abrir uma página na internet. É disso que se trata. Essa é a nova alfabetização e nisso nós estamos mais do que 50% analfabetos entre os jovens. E, finalmente, a propriedade ambiental, que obviamente, está em moda, mas independentemente da moda, a vida coletiva, é onde ela se expressa melhor, conseguir fazer a comunhão e o equilíbrio entre a atividade empresarial e a atividade conservacionista. Não ficar no não imbecil de que não pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque é muito simples para a burocracia simplesmente negar. E, ao mesmo tempo, ter a capacidade de criativamente dizer onde pode e como pode. Vamos passar pela Amazônia? Como? Pela BR-163? Por onde? É preferível a ferrovia? É preferível a rodovia? Quais são os elementos inteligentes de contornar a questão ambiental de forma a trazer para o Brasil a bandeira do verde? Isso é algo que ainda não foi harmonizado e nesses próximos 10 anos precisa ser, e para isso os dois campos precisam convergir, principalmente o campo do não para o campo do sim.